Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Aqui toda semana a gente fala de esporte, em especial do futebol, mas encarando de frente essa visão conservadora, reacionária, ultrapassada, mas que segue mantendo a hegemonia nas discussões do esporte no Brasil, das pautas esportivas, dos programas esportivos, do ambiente do esporte de uma forma geral. Aqui a gente é resistência. Hoje é o nosso programa de número 16 e é mais do que importante o tema que a gente vai abordar. A gente vai precisar até de mais tempo do que a gente tem aqui para poder discutir toda a complexidade da discussão sobre as mulheres no jornalismo esportivo, o papel da mulher no jornalismo esportivo, e a gente tem convidadas hoje, enfim, naquele pique para a gente poder aproveitar todo o tempo que a gente tem para essa edição do Ala Esquerda. Eu sou Alexandre Arraes, já mando aquele canhotaço pro Herbert Borges. Tudo bom, Herbert? Tudo bem, Alexandre. Boa noite aos ouvintes, boa noite às convidadas, boa noite à Mônica também, à nossa mesa, ao Thiago que está chegando aí daqui a pouco. Um grande prazer estar fazendo esse programa mais uma vez com vocês, e hoje o tema é importantíssimo, é um tema caríssimo para todos nós da mesa. A gente já estava devendo esse tema há algum tempo, mas hoje eu vou só distribuir o jogo. Então eu aqui no meio campo já passo para Mônica Cury. Tudo bem, comadre? Fala, Herbert. E aí, Alexandre? Matei no peito esse passe aqui do Herbert hoje, porque hoje é dia de matar no peito, porque o assunto aqui é bom para todo mundo, é importante para todo mundo, mas é especialmente importante para nós, mulheres. Então estou muito feliz que a gente está debatendo isso hoje no nosso programa de número 16. Hoje eu não vou passar a bola para o Thiagão, porque o Thiago Porto, não sei, acho que ele deu uma atrasada, ele deve estar procurando o Queiroz, mas eu vou passar para o Alexandre, daqui a pouco o Thiago chega aí e está com a gente junto aí. Legal, assim que o Thiago chegar, ele já entra também participando. Deixa eu apresentar nossas entrevistadas de hoje. Uma retorna ao Ala Esquerda, é com muito prazer que a gente tem novamente aqui a Melina Reis, que é jornalista, pesquisadora, é mestra em cultura e territorialidades pela UF, Universidade Federal Fluminense, com trabalho sobre futebol e práticas sociais na Baixada Fluminense. É diretora do documentário Um Artilheiro no Meu Coração e é podcaster do Baião de Dois. E também a Mariana Vantini, economista, pesquisadora independente de políticas econômicas e futebol, escreve para o site Ludopédio, é membro do Football Collective, que é um coletivo internacional de estudos sobre futebol. Então, sejam muito bem-vindas. Eu vou começar com a Melina, depois a Mariana, por favor, que a gente já vai botar um tema na roda para discutir mulheres no jornalismo esportivo. Principais desafios e experiências em ser mulher e cobrir, acompanhar, pesquisar futebol no Brasil. Vou começar com a Melina. Muito obrigado, Mel, por participar mais uma vez do nosso podcast. Um beijão. E aí, o que você pode falar sobre isso? Nossa, já é realmente um passo para me deixar já na cara do gol, né? Olá, galera. Eu tô feliz de novo estar poder contribuindo com o programa. Vocês estão realmente fazendo uma trajetória muito bonita com esse pod. Então, já falar logo de desafio, né? Bom, eu levei isso até para minha dissertação, né? Um dos capítulos do meu trabalho, né? A dissertação do mestrado, que fala justamente sobre esse lugar de mulher como pesquisadora de futebol, porque tem aumentado cada vez mais na academia esse número de mulheres que pesquisam futebol, mas isso não significa que o machismo necessariamente diminuiu. Né? Enfim, é difícil você resumir isso em falar em um desafio, porque tem muita coisa ainda pra gente conquistar, muitos espaços, muito mais força para que a nossa voz tenha o mesmo valor. Tipo, dentro da academia eu penso nesse sentido, sabe? Eu já apresentei um trabalho que justamente falava sobre o papel da mulher como pesquisadora em um ambiente ainda muito masculinizado, porque a gente tem grandes pesquisadoras de futebol na academia brasileira, uma que faleceu esse ano, lamentavelmente, que é a Simone Larrude Guedes, e é uma das pioneiras, inclusive, na América do Sul. Mas mesmo assim, você, quando vai para a academia, você vê que a maioria, as vozes de maior destaque, mais lembradas, de referência, são vozes ainda masculinas. Então, ou acontece muito do que eu passei, né, pela minha experiência, tipo, por que você não pesquisa o futebol feminino? Não queria pesquisar o futebol feminino, eu realmente queria pesquisar o futebol masculino. Eu sou fã, militante, torcedora, acompanho com afinco,
Mas eu queria, o meu objeto de pesquisa era futebol masculino. Então, assim, a gente tem muitos desafios. É meio difícil resumir, porque eu já tive essa experiência, né, dentro do jornalismo esportivo. E também tem essa questão que é um pouco parecida com relação à academia, porque as mulheres estão conquistando mais espaços, mas dizem já que tem redações que tem até mais mulheres, ou quase um número equilibrado, né, em redações de esporte, mas quando a gente vai para as principais funções, né, os principais cargos, as principais vozes, os espaços, principalmente em grandes veículos, ainda são uma maioria de homens. Então, tem muito espaço para a gente conquistar, muita credibilidade, não no sentido de que a gente precise, mas que nos respeitem pelo trabalho que a gente faz, que, enfim, em alguns casos, em vários deles, de qualidade muito maior do que de vários homens que estão aí reproduzindo uma mesma forma de fazer jornalismo esportivo, que é o que eu chamo mesmo de dinossauro, e ainda continuam tendo espaço, apoio e incentivo para isso. Perfeito. Mariana, seja muito bem-vinda também ao podcast Ala Esquerda. O que você pode falar sobre esse primeiro tema para a gente? Olá, pessoal. Estou muito feliz de participar do podcast. Meu primeiro podcast, inclusive. Cara, é muito difícil, né, falar os desafios, resumir os desafios da mulher nesse campo de pesquisa do futebol. Eu vim da economia, que já é uma área que é super machista, com a maioria masculina mesmo, e resolvi entrar na área do futebol, que também é uma área super machista ainda, apesar de estar crescendo a participação de mulheres. Enfim, foi muito o que a Mel falou, que a gente não precisa de credibilidade, na verdade, mas a gente precisa aparecer mais, que mostrem mais a gente, o trabalho que a gente está fazendo. É muito difícil quando você vai fazer uma pesquisa, você usar como referência a maioria de pesquisadores femininos, mulheres. O que não necessariamente faz sentido, sabe? Porque tem muita pesquisadora boa, mulher, enfim, só que a gente tem esse vício. Falta mesmo, assim, mostrar mais, por exemplo, não só na área acadêmica, mas no jornalismo esportivo, enfim, em geral, nas palestras, nos debates, que normalmente é assim, um clássico, né? Você vai num debate sobre qualquer tema de futebol, a mesa é pelo menos 90% masculina. Você assiste um programa de futebol, também é a mesma coisa, raramente. Tá começando a mudar agora esse panorama, mas ainda assim muito difícil. E eu acho que isso faz toda a diferença, mostrar para as pessoas que as mulheres estão fazendo esse trabalho, que elas são capazes de estudar futebol, falar sobre futebol, jogar futebol também. Enfim, é importante até para estimular outras mulheres a talvez seguir o caminho ou se interessar minimamente pelo assunto, sabe? Eu noto muito isso nas minhas redes sociais, quando eu divulgo alguma pesquisa de futebol, algum conteúdo, que muitas meninas me falam comigo. Meninas que antigamente, há um tempo atrás, não tinham interesse sobre futebol e passam a ter porque se identificam, sabe? Veem que isso pode pertencer também às mulheres. Então, eu acho que, assim, o maior desafio hoje é a gente conseguir aparecer mais, ter mais visibilidade. Acho que essa é a chave, assim, para conseguir quebrar esse preconceito. Legal, já verifiquei que o Thiago tá na área, não é isso? E aí, Thiago, dá o seu oi também pra galera. É isso aí. Cheguei atrasado, mas cheguei. Bom momento a todos os ouvintes. Boa noite aí, Alexandre, Herbert, Mônica. Hoje 2 convidadas especiais. Bom momento, Mel. Boa noite. Bom momento, Mariana. Bem-vinda ao Ala Esquerda. E não vou me alongar muito, não. Hoje o espaço é delas. Eu quero só registrar aqui que eu estou muito feliz de participar dessa edição incrível do Ala Esquerda e vamos seguir com a discussão. Eu queria pegar um gancho no que a Mel falou aí, que eu acho muito importante a gente ressaltar aqui, que sim, as mulheres estão começando a entrar nesse mercado de trabalho, do jornalismo esportivo, a gente está começando a aparecer, alguns canais, alguns programas, inclusive, estão querendo mulheres para falar assim, olha, nós temos uma mulher e tal, pá. Mas a gente precisa discutir também, entender em quais setores as mulheres estão sendo colocadas, encaixadas e que estão deixando a gente entrar, né, no jornalismo esportivo, porque a gente está ocupando
a reportagem ali. Mas será que a gente está culpando as mesas redondas, os cargos de editoria, esses cargos mais altos? Eu peguei umas pesquisas aqui, dei só uma olhada na internet, uma coisa bem rápida assim. Uma pesquisa do Monitoramento Global de Mídia avaliou 18 mil notícias esportivas publicadas em 23 países diferentes. Isso lá em 2011. E mostrou que 11% desse conteúdo era escrito por mulheres. Apenas 11%. Em 2016, a Gênero e Número avaliou colunas esportivas dos 10 jornais de maior circulação dos estados brasileiros e dos líderes de audiência e mostrou que menos de 10% dessas colunas são assinadas por mulheres. Nos programas esportivos de TV fechada, 13% das profissionais são mulheres e quase todas estão na reportagem, segundo o levantamento feito pelo UOL aí, que eu pesquisei e peguei na internet. Ou seja, os cargos ainda para comentar, de opinião, e aqueles mais altos de editoria e tal, ainda são totalmente tomados por homens, né? Só fazer uma pergunta aí para provocar mais uma discussão. Além desses cargos serem preenchidos por mulheres majoritariamente na reportagem, ainda há um certo padrão estético, né, de mulheres que são contratadas. Claro, sim, cara, eu ia até falar isso também. A Fox Sport teve um ano aí, que eu não me lembro qual, lançou uma vaga para a Fox, lá para reportagem, e aí na vaga era para jornalista mulher, esportiva, e pediu uma foto de corpo inteiro. Quando é que um homem que foi procurar uma vaga de jornalista, seja no esporte ou qualquer outra editoria, quando é que um homem teve que mandar uma foto do corpo inteiro? Então, assim, a gente ainda é usada como vitrine, como uma alegoria ali. Não querem a gente ainda para comentar futebol. Querem para a gente estar ali fazendo uma pose para a TV e deixando, entre aspas, mais bonito, né? Porque, assim, eu tô falando aqui, eu sou uma mulher branca de classe média. E quantas mulheres negras a gente vê no jornalismo esportivo? Porque se tem pouca mulher branca, imagina quantas mulheres negras. Eu não tô nem me lembrando de nenhuma, vocês se lembram? Eu não vou lembrar o nome dela, mas é uma repórter da ESPN. Eu não sei o nome dela. Só é a que eu conheço, inclusive, mas eu não vou lembrar o nome dela. Então, eu vou já emendar então aqui um comentário sobre isso. Realmente, essa questão do lugar é isso. Tem essa Renata fantização, né, no caso do jornalismo esportivo, que era... Começou a se colocar mais mulheres, mas aquele padrão de mulher loira, branca, para poder atrair um público. Eu tive acesso à informação... E muitas vezes esse cargo que colocam elas, assim, primeiro que às vezes não são mulheres nem que entendem mesmo de futebol, nem gostam, estão ali mais para fazer vitrine. E aí perpetuam essa coisa de achar que mulher não entende, né? Exatamente, Mônica. Inclusive, você definiu bem essa quando você falou alegórico, porque isso acontece ainda muito, infelizmente. Esse exemplo que eu vou dar é de um amigo que foi produtor de um programa esportivo lá no Recife, que, enfim, questões profissionais, teve uma mudança de apresentação, o antigo apresentador saiu e quando pensou na nova, foi a própria mulher que tinha interesse de entrar no programa. Ela pediu a vaga no programa, a diretora da TV era mulher, enfim, acabou apoiando. Ela era uma boa apresentadora para qualquer programa. Ela apresentava jornalismo geral e depois que acabou o programa dela, o apresentador do esporte saiu, ela assumiu a vaga. Mas ela realmente não curtia o futebol. Ela era também uma mulher bem padrão, assim, branca, cabelo liso e tal. Ela não curtia, ela fazia muito bem. E, assim, os números, segundo esse colega meu que trabalhou nessa produção, eles gostaram dela porque viram que dava mais audiência, aumentava a audiência feminina com a apresentação dela. Então, assim, a gente tem uma apresentação, não é novidade, a gente tem uma Milena Ceribelli da vida, a gente tem uma Glenda Kozlowski, mas esses lugares ou de reportagem ou por vezes alegórico, né, que é da apresentação, que é aquela imagem, não necessariamente ali é alguém que curte o futebol, mas apresenta bem. Enfim, isso ainda se repete hoje, entendeu?
no jornalismo esportivo. Eu ainda ressalto, vocês falaram essas questões, assim, com esses números que a Mônica apresentou, que reforçam o que a gente já sabe, porque é óbvio, quando você, principalmente quando você assiste os canais de TV privado, que são onde tem mais programas esportivos, né, mais que ainda debatem futebol também. E nesses programas, a maioria, enfim, são vários programas de mesa redonda majoritariamente de homens. Eu meio que cansei de assistir, porque eu cansei de não me ver naquele lugar, não ser representada ali, ou tá sendo sempre convidada como cota, sabe? Dia 8 de março, vamos chamar uma mulher para poder compor a bancada, pelo amor de Deus, sabe? Então, quando a gente para pensar que o maior sistema de televisão do país, de comunicação do país, que é o Sistema Globo, né, incluindo aí a Globosat, a primeira comentarista com espaço para poder falar foi a Ana Thaís Matos. Isso aconteceu a partir da Copa do Mundo do ano passado, sabe, em 2018, gente. É a prova de que ainda tem muita coisa para ser mudada. E um reflexo disso, para mim, eu sou muito, muito crítica e cada vez mais impaciente com o jornalismo esportivo majoritariamente produzido no Brasil. Um reflexo disso é porque é um jornalismo esportivo majoritariamente branco, hétero e muitas vezes homens de classe média ou com a condição social diferenciada, entendeu? Então, que fazem esse jornalismo esportivo. Então, é um jornalismo que tem dificuldades para mudar. E isso é ruim não só para a gente, como mulher, e que eu acredito que tem a agregar muita coisa para o jornalismo esportivo, mas é ruim para o público também, porque é um jornalismo repetitivo, que a gente vê canais, várias e várias rodas se concentrando a abordar um restrito grupo de clubes de uma determinada região do país, como se todo o país só tivesse interessado naquele conteúdo, entendeu? Então, ainda tem muita coisa realmente para transformar. Bom, eu queria entrar nesse meio campo aqui, até jogar para as convidadas, citando aqui o nosso glorioso Roger Machado, que falou muito sobre estrutura, sobre racismo estrutural, mas acho que a lógica que ele utilizou serve para outros tipos de públicos considerados minorias também, né? Se a gente for parar para pensar, esse papel de cota acontece com jornalistas, tanto homens e mulheres negros, que são chamados geralmente em novembro, ou que exercem um papel ali, coloca uma pessoa para representar uma tal diversidade, assim como acontece com as mulheres e público LGBT. Eu, particularmente, nunca nem tive noção ou ideia se alguém já fez isso, já convidou um comentarista reconhecidamente homossexual ou uma comentarista reconhecidamente homossexual. E aí, a minha pergunta para as convidadas é o seguinte: ocupar esses espaços, se é válido, ou se é necessário criar esses espaços, ou até mesmo agir por essas duas frentes. Vocês acham que é importante ocupar esses espaços, que no final do dia, quem vai estar decidindo quem vai estar empregado ou não, quem vai ser contratado ou contratada ou não vai ser um homem branco, ser usado como... ou usada como uma cota mesmo, né? Você coloca uma mulher ou uma pessoa negra e pinta, né, na verdade, uma cerca de diversidade, quando na verdade você está perpetuando ali o padrão de homens brancos comentando sobre futebol. Vocês acham que é válido exercer esse papel de representatividade, entre muitas aspas, ou criar os próprios espaços? Queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Mariana? Então, eu acho que é válido sim ocupar os espaços, porque, querendo ou não, é onde chega a massa. Entendeu? Tipo, querendo ou não, é onde a gente vai conseguir chegar à maioria da população, sabe? Eu acho importante criar também, óbvio, a gente tem que sempre ter alternativas, mas, cara, é essencial a gente lutar por esse espaço na grande mídia. Enfim, porque ainda tem um poder muito forte, sabe, no Brasil. Então, não tem como, assim. Eu fiz esse ano a cobertura da Mídia Ninja na Copa do Mundo Feminina, e foi bem legal e tal. Mas, assim, mal ou bem, o público que a gente tinha era um público já
aberto, é um público mais progressista, mais já aberto a essa mudança de concepção de que futebol é um espaço heteronormativo, masculino. Então, tipo assim, se você for pegar no grosso mesmo da população, não sei, cara, qual o impacto que tem ainda da mídia alternativa. Óbvio que é muito importante, tá crescendo cada vez mais, mas acho que eles não podem deixar de lutar pelo espaço na grande mídia. Eu tô com a Mariana também. A gente não pode deixar não dá para abrir mão de ocupar esses espaços, porque senão a gente vai continuar reproduzindo os mesmos tipos de discurso sempre. Não vai haver transformações. É uma luta contra o sistema, né? Então não é uma luta fácil e a gente conta com tanto um trabalho de formiguinha, com o apoio das redes sociais na hora de se mobilizar e cada um que faça essa cobrança. As lutas individuais, né, de você estar ali dentro e tentando pleitear e brigar por esses espaços e questionando cada vez mais. Não dá, a grande mídia tem um poder absurdo ainda, mesmo nessa era na chamada era pós-verdade, era de fake news, mas tem um poder absurdo, como toda comunicação tem. Então, eu acho que criar espaços é uma estratégia que deve continuar, porque senão a gente perde essas batalhas, entendeu? São lutas que tem que ser concomitantes. Os espaços alternativos têm que ser criados, porque eles passam a ser acessados por mais pessoas, mas também é um público que é, como a Mariana disse, está mais acostumado, vai estar mais disposto. Mas se a gente não gera essa transformação nos espaços tradicionais, a coisa não muda. Então eu vou fazer um pequeno comparativo com o futebol feminino. Era a melhor estratégia possível você obrigar clubes a ter equipes femininas que quiserem disputar a Libertadores, o Campeonato Nacional. Ninguém queria que fosse obrigado. E teve clube que, diante dessa obrigação, fez escrotices. Inclusive, o clube para o qual eu torço, que é o Sport. Então, assim, foi terrível. Mas é um passo para você transformar alguma coisa, sabe? É um passo, porque senão a gente não vai conseguir mudar uma cultura, entendeu? Então, assim, esse ano a gente, voltando ao futebol feminino, a gente viu que teve um interesse. Então, se tem interesse, mas por que teve mais interesse pela Copa do Mundo Feminina? Porque ela foi transmitida pela maior televisão do país. E teve público para isso e muito, apesar de ter uma Copa América acontecendo no Brasil. Então, a gente precisa continuar lutando por esses espaços, a gente precisa continuar questionando esses meios, questionar quem faz parte desses meios, às vezes até boicotando e se posicionando para que algo aconteça, entendeu? Não dá para abrir mão de nenhum espaço enquanto o abismo é muito grande. Eu tô com o Mel. Oi, Mônica, só fazer uma observação rapidinho. Claro. A repórter que a gente estava tentando lembrar o nome é Débora Gares, né? Ela que era repórter da ESPN, acho que foi até para o Grupo Globo, que é uma repórter negra. A Bibiana Bolson é uma loura que agora está na Rede TV, né, que fez parte da ESPN também. Mas, dialogando com o que vocês estão falando, algo que me chama atenção, não sei se vocês já pensaram nisso também, se você pensar, assim, dois espaços altamente machistas, a política e o futebol. Enfim, continua sempre esse discurso de qual é o lugar da mulher, né? O espaço do privado, né? Do espaço do público, e todas as resistências e dificuldades para a mulher participar ativamente da política, a representação que é mínima nos parlamentos, nos governos municipais, estaduais e tudo mais, que a gente já sabe na trajetória política brasileira. Mas se você pensar no jornalismo político, com todas os senões e observações e discordâncias que a gente vai ter com a linha política da maioria dessas jornalistas, você tem a Miriam Leitão, você tem agora a Renata Lopretti, a Cristiana Lobo, agora essa Andréa Sadi. Quer dizer, existe um conjunto de mulheres na discussão política, na análise política. São jornalistas políticas participando diariamente da discussão dos temas políticos.
e a gente tem menos ainda representatividade de mulheres no futebol. Será que a gente ainda é mais conservador no futebol do que é na política? É uma coisa que eu fico me perguntando. Eu não tenho dúvida que somos. Não é à toa que as demonstrações de violência contra gênero, violência racial, contra todo o público LGBTQ, elas são muito fortes no futebol, porque o futebol ainda essa atmosfera da virilidade, da masculinidade, do esporte ainda está muito associada ao futebol. Então, sem dúvida, o futebol reflete bastante do conservadorismo de uma sociedade, ainda mais na nossa sociedade, na atual conjuntura. Eu não diria que o futebol é mais conservador. Eu acho que ele expõe toda uma fragilidade que a gente tem em todos os setores da sociedade. Assim, eu falo isso como economista, que é um lugar altamente machista, que, tudo bem, você encontra jornalistas falando de economia, comentaristas, mas, assim, para você desqualificar uma mulher no debate econômico, também basta um sopro, assim, para desqualificar a mulher. Então, talvez seja mais disfarçado, assim, esse machismo na política, na economia. Acho que o futebol escancara um pouco, assim, tá ali no e cru para as pessoas verem. Eu concordo com a Mariana nessa questão aí, porque eu acho que não tem como ser uma ilha, a política, o futebol. Eu acho que tudo tá junto ali, globalizado, né? Acontece que na política é velado. Eles ficam um pouco mais com vergonha. No ambiente do futebol, é meio que assim, aqui eu posso xingar, aqui eu posso chamar fulano disso, daquilo, aqui pode tudo, sabe? E aí fica mais escancarado. Porque é um ambiente de paixões, né? É um ambiente de massa, é um ambiente popular. Aliás, só de ser um ambiente popular, é isso. As expressões, é um ambiente de extravasar. Então, é isso, assim, endossando o que a Mariana falou, porque acho que eu talvez me expliquei mais, as pessoas se sentem mais livres, entendeu? Não é que seja mais conservador, mas ele reproduz mais o conservadorismo, porque é um ambiente de extravasamento, de emoções, de paixão, e é principalmente dessa categoria popular, onde meio que tá liberado, entre muitas aspas. Exatamente. E quando o Herbert perguntou aí sobre a gente tá na grande mídia também e achar espaço, encontrar nosso espaço, preencher esses e tal, eu concordo com vocês duas, acho que a gente precisa... A gente não tem escolha, na verdade, Herbert. Sua pergunta foi muito boa e a resposta que a gente pode te dar é: nós não temos escolha, nós temos que ocupar todos os espaços, entendeu? Porque senão a gente não vai ser vista nunca, senão a revolução nunca acontece, a gente nunca tá lá. Então, a gente sim vai ter que participar do sistema, mesmo sabendo que ele é prejudicial para a gente também. O que eu acho que a gente não pode, o erro que a gente não pode cometer, nós mulheres e todas as minorias, é não entender quando a gente está dentro do sistema, sabe? Quando eu tô lá numa mídia, num veículo como a Globo, lá, como a Sport TV, ESPN e tal, a gente precisa entender que a gente está lá, que a gente é exceção, que foi difícil, que a gente enfrentou obstáculos que nenhum dos homens que estão ali em volta da gente, brancos e heterossexuais, enfrentaram. É ter essa consciência, sempre. Beleza. Deixa eu passar aqui para um próximo bloco. Queria perguntar também, primeiro para a Mariana, depois a Mel pode dar o pitaco dela também. Vocês acham que com essa nova fase do futebol feminino no Brasil, com o Brasileirão, com a seleção feminina finalmente sendo dirigida por uma mulher, a modalidade ela se torna um novo campo, tanto de pesquisa quanto de trabalho para as mulheres. Vocês acham que, de alguma forma, ela pode ser uma espécie de limitação, né, de colocar a mulher sempre nesse espaço de falar ou de trabalhar no futebol feminino e nunca avançar no campo do futebol masculino e em outros debates correlatos a esse tema? O que vocês acham? Assim, o problema não é o futebol em si, futebol feminino está crescendo, mas a TV e, enfim, a CBF dá uma valorizada nisso, mas com certeza tem essa questão, né, que as pessoas se sentem, muitas mulheres também se sentem meio que na obrigação de focar no futebol feminino.
Quando eu falo da minha pesquisa, eu pesquiso políticas econômicas, que na verdade não é nem sobre futebol masculino nem feminino, né? Sobre questão econômica, mas acaba sendo mais pro masculino, porque é onde gira mais dinheiro, né? Mas enfim, quando eu vou contar das minhas pesquisas, as pessoas sempre ficam... mas você não pensa em estudar futebol feminino? O que você acha? Você acompanha o seu time? Eu torço pro Botafogo, né? Você acompanha o Botafogo feminino e tal. Sempre rola uma pressão, sabe? De você acompanhar o futebol feminino e você se dedicar a isso. Até por solidariedade, né? De certa forma. Porque, nossa, você é mulher, você tem que apoiar. Mas acho que a gente tem que saber diferenciar, né? Tipo, eu super apoio o futebol feminino. Eu, inclusive, participei da cobertura da Mídia Ninja na Copa esse ano, mas realmente não é o foco dos meus estudos. E eu acho que tem que estudar futebol feminino, tem que apresentar programas de futebol feminino. Quem se interessa, né, pelo assunto, acho que não deve ser nem uma exclusividade de mulher, acho prejudicial, na verdade, né, porque reforça o estigma de que, porque é só a mulher, então vai ver, vai se interessar só pelo feminino, e aí acho que pode reforçar também a questão de porque o futebol feminino é diferente, que não dá pra comparar o futebol masculino e o futebol feminino, que é outro jogo. Acho bem problemático, assim. A gente poderia falar 1 hora sobre os problemas que essa questão de obrigar as mulheres a se dedicarem ao futebol feminino podem trazer. Mas a gente tem que pensar, né, em alternativas de como driblar isso, que também acho importantíssimo a gente dar visibilidade ao futebol feminino, que seja transmitido, que o Brasileirão feminino cresça cada vez mais. Agora, tem que tomar cuidado, né? Porque já é uma coisa já existente, que é aquela coisa que mulher tem que pesquisar, tem que dar atenção ao futebol feminino, e a mulher repórter vai ser agora mesa redonda. Vai ser, não, mas a mulher tá ali na mesa redonda, só que o futebol feminino, tá? E o futebol masculino, tipo, parece uma coisa bem escola, na verdade, né? Você separar o futebol masculino, aí ficam os homens discutindo sobre o futebol masculino, e o futebol feminino fica a cargo das mulheres, assim. É complicado, mas temos que pensar alternativas aí pra driblar isso. Certeza. E torcida alvinegra rivalizando com a torcida rubro-negra hoje na bancada, hein? Queria deixar avisado. Melina Reis. Acho bom você, quando falar em torcida rubro-negra, deixar muito evidente quem são as diferenças entre rubro-negros. Você é a nossa leoa. Eu sou a verdadeira campeã de 87, mas enfim. Então, gente, isso que a Mariana falou é extremamente importante. Eu vou, ter uma dificuldade enorme agora para tentar resumir e trazer uns exemplos que eu acho bem interessantes com relação a isso. Primeiro, né, que assim, o problema está no sistema, e aí sempre tentam jogar a responsabilidade para quem está a minoria, sabe? Isso é até reflexo do próprio capitalismo, assim, você que consome alguma coisa se sente culpado pelo que você está consumindo, quando você sabe que o problema é muito maior do que você. É bem a ver com relação a isso, assim, sabe? Querem nos obrigar a pesquisar só sobre o futebol feminino, o que a Mariana falou, eu passei por isso, sabe? E foram em vários momentos, de querer me direcionar para fazer a pesquisa sobre o futebol feminino, só que era um aspecto cultural muito específico do futebol masculino e que me chamou a atenção. Então, assim, eu quero ter a liberdade de pesquisar o que eu quiser dentro desse universo e quero ter as mesmas oportunidades e possibilidades e espaço de voz que os homens têm para isso, entendeu? Mas eu, obviamente, entendo a importância de estar sempre militando ou fazendo por onde eu pesquisar e valorizar tudo que envolve o futebol feminino. Mas isso acaba sendo mais uma forma do sistema, porque geralmente essas cobranças vêm pra gente. E não é pra gente que essa cobrança tem que vir, sabe? Cobrar da gente, mulher, que você tem que cobrir o jornalismo, o futebol feminino. Porra, a gente sabe que a maioria dos chefes de redações esportivas do país afora são homens. Os caras decidem a pauta e aí vão querer jogar pra você a responsabilidade de você não tá se mobilizando para poder cobrir o futebol feminino. Não fode, né? Desculpa aí, galera. Mas não tentem reverter isso pra gente.
É claro que a conscientização é super importante, né, dessa mobilização vir por parte da gente, e a gente já se cobra isso, entendeu? Mas é muito importante, porque o exemplo que eu ia falar, quando fizeram o canal, né, a Fox teve essa iniciativa de ter as narradoras mulheres da Copa do Mundo do ano passado, e aí botaram um canal separado só para mulheres. E a audiência era baixa. Claro que era baixa, um negócio completamente novo, fora da cultura hegemônica, né, que predomina dentro do jornalismo esportivo, algo que é super novidade. Você acha que numa primeira edição, numa primeira Copa, você vai ter uma grande transformação de décadas e décadas da forma que o jornalismo esportivo vai ser feito. Não vai, obviamente. E além do mais, além de segregar, você coloca como diferente. Então, assim, você não muda as estruturas. Você cria um espaço segregado. Então, a gente precisa de mais mulheres nesses grandes programas. Em se tratando de mídia tradicional, a gente precisa nesses grandes programas de mesa redonda, de bate-papo, a gente precisa de presença de mais mulheres e presenças fixas. É assim que se transforma, não criando um grupinho paralelo e separando, que isso não vai mudar nada, sabe? Isso não vai causar um burburinho, mas vai passar e aí fica por isso mesmo. Então, eu acho que é muito importante. A gente já tem essa cobrança entre nós mesmas de fortalecer. Então, assim, é inadmissível que alguém que esteja num lugar extremamente privilegiado venha apontar o dedo para querer dizer que você, mulher, jornalista esportiva, tem que se preocupar mais com o futebol feminino, ou você tem que valorizar mais o futebol feminino. Por favor, reveja o seu lugar. Que é um lugar quem que está ocupando esse lugar, que está apontando e falando isso? Será que é você que não tem que rever esse seu lugar de privilégio, de ter voz, de ter visibilidade, de ter espaço, de ter programa de TV? Sabe? A gente não pode esperar que uma TV como a Globo, com 50 anos, agora tenha uma Ana Thaís Matos. A Ana Thaís Matos é uma excelente comentarista e surgiu, entre muitas aspas, ano passado. Vai me dizer que a Ana Thaís Matos é a única? Ou a Ana Thaís Matos é uma das únicas que teve a oportunidade de ocupar o lugar que ela está ocupando? Então, é muito importante a gente entender que a questão, como em outras pautas, ela é estrutural. Não vem querer nos direcionar e dizer o que é que a gente tem que fazer, não, porque isso é mais do que você repetir uma estrutura que já existe e que nos desfavorece. Bom, queria fazer uma última provocação aqui às convidadas. Eu acho que a gente, como mídia alternativa, tem que sempre fazer uma autocrítica para não reproduzir alguns vícios da mídia hegemônica. Então, queria perguntar para vocês se tem alguma coisa sobre esse tema ou sobre o assunto mesmo, o futebol feminino ou o futebol de maneira geral, que nunca foi perguntado a vocês, que vocês gostariam de falar, de declamar, de qualquer coisa do tipo. Nossa, é difícil essa pergunta. Mas... tem alguma coisa que nunca me perguntaram? Cara, muita coisa, né, na verdade, eu acho. A própria pesquisa, assim, é uma coisa que realmente as pessoas ficam surpresas quando veem, nossa, mas você estuda políticas econômicas e futebol. É uma coisa que realmente eu fico muito estrita à academia, esses eventos mais fechados, assim, de falar. Eventos mais específicos, assim. Não é uma coisa que, por exemplo, para falar mais pro público geral, me chamam para falar. Normalmente é um homem com que as pessoas julgam que seja mais competente, com mais bagagem, enfim. Parece que tem mais poder para falar, né, sobre o assunto. E aí acaba que normalmente não me perguntam sobre a minha própria pesquisa, que eu dou mais foco, assim. Mas nossa, é difícil, assim, essa pergunta que você indagou. A provocação, na verdade, é mais porque eu vejo muito as pessoas buscando pessoas negras para falar sobre racismo, mulheres para falar sobre futebol feminino e homens brancos para falar sobre qualquer coisa, colocando eles sempre na posição de universal. Então, enfim, é pra gente não cair no clichê mesmo de estar perguntando só sobre isso para vocês, se vocês gostariam de falar. Mas assim, Herbert, eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar, assim, de dizer, que eu acho que a gente precisa comentar isso nesse programa aqui hoje, é o que a gente não gostaria
que perguntassem pra gente, sabe? Porque o assédio no jornalismo esportivo, para nós mulheres, assim, é uma coisa que pega muito. Tanto é que ano passado teve algumas jornalistas esportivas lançaram uma campanha de hashtag, né? Deixa ela trabalhar, não é isso? Deixa ela trabalhar. Por quê? Porque vários casos de assédio acontecem com jornalistas esportivos, só mulheres, né? O tempo inteiro. Não é de jogador só, não é de técnico só, é do torcedor também, é de dirigente. Teve uma jornalista belga que lançou um livro só contando os casos de assédio que ela sofreu durante a carreira dela de jornalista esportiva. E aí tem assédio de dirigente, de jogador, de técnico, de torcedor, de tudo, de juiz, de tudo quanto é tipo de... vem de todos os lados. É esse tipo de coisa que a gente não quer que pergunte pra gente. Se a gente é casada, o que a gente vai fazer depois daquela entrevista, se a gente acha ele bonito, algo do tipo, porque até isso algumas jornalistas esportivas comentaram nessa hashtag e deixa ela trabalhar. Elogios que a gente não gosta de receber. Nossa, mas você sabe muito de futebol para uma mulher, né? É um clássico. Ou então, nossa, mulher estuda futebol. Essa surpresa quando as pessoas veem que a gente entende de futebol e gosta de falar sobre futebol. É uma coisa, assim, realmente insuportável. Exatamente, a gente tá ali trabalhando, né? A gente não quer receber elogio desse tipo, assim. A gente tá trabalhando. Eu lembrei de uma entrevista da Fernanda Gentil, que ela dizia que ela sofria assédio independente do resultado. Que quando o time da torcida local vencia, chamavam ela de gostosa. Quando o time perdia, chamavam ela de piranha. Mas, de qualquer forma, ela ouvia alguma coisa desagradável, alguma coisa repugnante, e ela sofria um assédio independente do resultado, independente do jogo, independente do local. É muito triste, né? Então, acho que foi ótimo essa provocação da Mônica, né? Realmente nos convidem para falar sobre qualquer coisa. Eu acho que talvez vocês devam convidar, inclusive, a Mariana para falar só sobre esse trabalho dela, porque eu acho que já que o Pod tem essa proposta mais progressista, eu acho que ela vai agregar muito aí para falar, trazer essa pesquisa dela com esse olhar sobre a questão econômica no futebol, que, enfim, né, o esporte que mais movimenta dinheiro no mundo inteiro. Então, assim, nos chamem para falar sobre qualquer coisa, mas como a Mônica disse, não nos chamem para isso, não nos chamem para falar sobre o cabelo do jogador, não nos chamem para perguntar se o jogador é mais bonito, não façam ranking de jogadoras que são as mais bonitas, não façam comentários que vocês acham que são femininos, porque nem toda mulher gosta de maquiagem, nem toda mulher gosta de salto alto, nem toda mulher faz questão de um padrão de beleza específico. Então parem de achar que nós todas somos iguais, porque não somos iguais. Então não vamos querer falar sobre coisas que vocês acham que se referem somente a mulheres, né? Eu não estou falando isso para a bancada, porque eu sei que essa bancada é progressista demais. Mas para os ouvintes e para quem estiver nos acompanhando em geral, que saiba que esse é o nosso posicionamento. Eu, por exemplo, posso falar de uma coisa que aconteceu comigo, assim, né, das vezes que eu tenho oportunidade de falar, ou da minha vivência como pesquisadora ou como jornalista esportiva, eu falo do meu processo até virar fã de futebol, e eu fui uma pessoa que eu me masculinizei na hora de gritar, do jeito de me vestir. Então, assim, e eu só vim perceber que eu fiz isso há um pouco tempo atrás. Eu me masculinizei nesse processo de início de futebol. Foi como uma forma de estratégia para que as pessoas me respeitassem, me dessem credibilidade na hora de comentar alguma coisa. Isso, eu tô falando isso apenas como torcedora, tá? Entre os meus amigos. E também para que me respeitassem, para tentar evitar assédio. Que isso não é nenhuma garantia, infelizmente. Mas eu fazia isso como uma forma para ver se os homens me viam como um moleque e não me achavam, não tentariam me assediar, entendeu? Porque realmente ainda é um ambiente mais na sociedade onde a gente passa muito por isso. Então,
É isso, a gente quer poder falar sobre futebol com qualquer coisa, sobre política econômica, sobre consumo, sobre tática, sobre esquema de jogo, sabe? A gente não quer só reportar o que a gente está vendo, o que está sendo feito. A gente quer falar sobre qualquer coisa, tanto do futebol feminino quanto do futebol masculino, sobre torcida, sobre o que for. Só nos deixem falar. A gente já está chegando naquela hora derradeira, né? Dá para conversar muito mais tempo, mas a gente já está na reta final. Acho que, de repente, uma rodada de despedidas, não é isso? Sim, exato. Então, eu vou começar, então, me despedindo, agradecendo mais uma vez a Mel, a Mariana. Acho que foi muito rico, muito bom. A gente levar em consideração que, infelizmente, hoje a gente vive uma realidade no nosso país horrorosa, né? O tripé de sustentação, digamos assim, do poder instituído hoje no Brasil é um horror. A gente viu essa semana lá o cara da Universal, o Edir Macedo, dizendo que filha dele não vai para a universidade. E aí ele arranja um casamento que é diferente. A gente vê o tripé televisivo de mídia, a gente conversou tanto de mídia, é a própria Record, é uma extensão aí do que a Universal faz, é o SBT do seu Silvio Santos, que agora está perigosamente se aproximando da pedofilia, discutindo também coisas absurdas, é a filha do próprio cara que dá entrevista dizendo que a mulher tem que submeter ao homem, senão o cara vai procurar outra coisa na rua. São coisas que parecem antigas se a gente estivesse na década de 50, e infelizmente é a realidade hoje do nosso país. Então, realmente é impossível a gente pensar só no nicho esportivo, sem levar em consideração todo esse contexto que a gente vive, é um horror, mas sem dúvida nenhuma, e eu concordo plenamente com vocês, o futebol é um dos espaços mais atrasados, mais ultrapassados, que precisa ter uma sacudida. A gente espera, de alguma forma, colaborar um pouco com essa discussão hoje aqui com esse episódio do Ala Esquerda. Eu vou ficando por aqui. Um abração para todo mundo e eu vou passar para Mônica Cury. E aí, Mônica? Pois é, Alexandre, adorei o programa de hoje também, nosso programa de número 16. O próximo programa não vai ser o 17, porque aqui não tem 17. A gente vai pular para o 18, ou então a gente faz um 16.99, não sei. E adorei tudo, cara. As convidadas enriqueceram demais o nosso debate aqui. Muito bom, queria agradecer demais a Mel, sempre aqui com a gente, e a Mariana. Sejam bem-vindos aí, quando vocês quiserem estar aqui na Ala Esquerda, pode deixar que eu dou um chega pra lá nesses homens aqui, vocês entram, vocês têm cadeira cativa aqui, beleza, galera? E é isso, a gente tem que debater mais isso aí, cara. Acho que o programa foi pequeno pro tanto de coisa que a gente precisa falar sobre esse assunto, mas vou me despedir, no próximo a gente fala mais e vamos pra frente, não é isso, Thiago? Ô, Thiagão, passa as redes sociais aí, porque você chegou atrasado, tá procurando Queiroz aí não sei onde, e a gente ficou sem passar nossas redes sociais. Pode deixar, mano. Infelizmente não achei o Queiroz. Acho que a justiça brasileira tá escondendo ele muito bem. No Instagram, @ala_esquerda7. No Twitter, @alaesquerda7. A gente está esperando aí vocês para comentar, para dizer o que vocês acharam desse programa incrível, com essas convidadas maravilhosas. De repente a gente consegue fazer aí um Mulheres no Jornalismo Esportivo 2, porque concordo com a Mônica, acho que ficou pequeno o espaço. E é isso, vamos seguir aqui à esquerda, seguir defendendo uma mídia mais democrática, com espaço para mulheres, com espaço para pessoas negras, com espaço para pessoas LGBTQ, e não como cota, um espaço igualitário para que todos tenham as mesmas oportunidades e a gente realmente consiga uma comunicação mais plural, que eu acho que isso seria primordial assim, para derrotar os tempos sombrios que a gente está vivendo, né? Mas vou passar aqui para o nosso amigo Herbert, e depois as nossas convidadas se despedindo. Valeu, galera. Bom, vou passar direto para Mariana. Mariana, muitíssimo obrigado pela sua presença. Você realmente enriqueceu o nosso programa. Então, dê seu boa noite aí. Obrigado, querida. Boa noite, galera. Muito obrigada, Ala Esquerda, pelo convite. Adorei participar. Estou super disponível para quando vocês quiserem conversar sobre políticas econômicas de futebol, ou Botafogo, ou enfim, outros assuntos. Já queremos. Políticas. Eba. Eu super tô aqui disponível. Não queremos não, Botafogo não, gente.
Tudo bem, a gente pode se conter com políticas econômicas e futebol. Enfim, adorei a participação. Bem mais interessante. Eu vou fazer até uma sugestão. A gente vai fazer um programa discutindo a questão do clube empresa e essa questão uma certa mercantilização dos clubes, como é que isso funciona. E um dos temas seria discutir esse projeto novo dos irmãos Moreira Salles para o Botafogo. De repente é um tema que você está por dentro e pode ajudar a gente nesse programa, que tal? Com certeza, já topei, olha. Já estou topando aqui o programa. Enfim, aproveitar para agradecer Mel também, mais uma vez, companheira maravilhosa. Enfim, eu concordo que ficou pouco tempo pro assunto, porque a gente podia ficar uma infinidade de horas conversando, é um assunto muito complexo. Tem muitas coisas que a gente pode abordar. Mas, enfim, ter certeza que a gente vai ter outras oportunidades para conversar sobre isso de novo. E também deixar instigado aí para as mulheres que estiverem nos para ocuparem mais o espaço futebolístico, aonde vocês quiserem, não aonde mandam vocês ocuparem, sim onde vocês se sentirem confortáveis, interessadas, mas vamos ocupar esse espaço do futebol. É isso, galera. Beijo. Melina Reis, muitíssimo boa noite, muitíssimo obrigado. Dê seu boa noite. Valeu mais uma vez estar aqui contribuindo com o programa. Mari, super agradeço. A Mari que já segurou uma massa para mim lá na UERJ. Pô, já tá então oficializado aí o convite, né, gente? Vai falar de clube de empresa, economia, o lance dos irmãos Moreira Salles, né, com o Botafogo, que eu acho que pode servir de referência para outros casos para o país, né, para outros clubes do país. Então, esse convite aí tem que já tá, acho que selado. Então, agradeço demais, gente. É um prazer enorme poder estar aqui contribuindo da forma que eu posso. E é como a Mari falou, e também como a Mônica ainda sou, vamos lá, mulherada. Vamos tomar os espaços que a gente quiser dentro do futebol, que não vai ter ninguém que vai dizer para onde é que a gente tem que ocupar, não. Vamos embora, vamos tomar, porque quanto mais a gente ocupa esses espaços, mais mulheres a gente vai atrair para dentro dessa expressão cultural massificada, popular, global, que é o futebol. Então, até uma próxima, galera. Valeu mesmo. É isso, galera. Eu tenho a honra de encerrar o programa de hoje. Vou cometer uma pequena gafe aqui, já que estamos com duas pesquisadoras, de dizer que eu não lembro do autor do artigo que eu li, mas eu li uma frase que me inspirou muito para fazer esse programa aqui de hoje, que o futebol ele pressupõe igualdade, mesmo que seja em 90 minutos. E muita gente não aceita essa igualdade. É por isso que a gente vê tantos casos de racismo, de machismo, de homofobia, porque tem gente que simplesmente não aceita a igualdade. E é por isso que a gente vê também o ambiente do futebol feminino muito mais leve do que o futebol masculino. Então fica aí a reflexão. Esse foi o Ala Esquerda número 16, semana que vem a gente está de volta. Meu muito obrigado e boa noite. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, até semana que vem, galera.